Boa noite, gente! Vamos lá começar a nossa TPM. A galera tá aí começando a entrar. Nosso último encontro, Cibele, Shirleia, bem-vindas, meninas! Nossa última terça para mulheres, uhul! Estamos aqui já ao vivo então, para falar, né? Pra gente fechar aí com chave de ouro nossos encontros da nossa TPM. Muito bacana tudo que a gente fez. Muitas pessoas me perguntando, me mandam perguntas, né, a respeito da nossa série de lives, a respeito de todo esse processo do desenvolvimento, dessa conquista da mulher selvagem, né, desse aprimoramento psíquico, né, que nós todos aqui estamos vivenciando. Muito bacana, gente, tem sido muito bacana. Foram, assim, 5 encontros muito legais mesmos que nós tivemos aqui. Eu fico muito feliz, então, com todas vocês que estão aí chegando para nossa última terça-feira, né? Nossa última TPM dessa série, viu, gente? Kelly Nance tá aí entrando, Regimila também entrando, né? Essa é a última terça, mas, assim, nós vamos fazer mais outras TPMs, tá? Fica tranquila, não pense assim, ah, nossa, acabou a TPM, nós não vamos ter mais TPM? Vamos ter TPM, sim, é porque nós fizemos 5 encontros nessa primeira temporada e depois nós vamos fazer outros encontros, né? Então, eu quero mandar aqui um abraço, mais um abraço, né, gente? Eu tenho sempre que mandar um monte de abraço. Raquel tá chegando aí, ó, a Karen, tem que mandar um abraço pra querida Melissa mais uma vez, né? Melissa é minha ouvinte, gente. A Melissa tem só 3 anos, ela é minha ouvinte assídua de toda terça-feira para mulheres e ela já tá firme já, porque a gente já tá aí desenvolvendo ela, né, toda essa potencialidade. Ó, o Alan, gente, que chique, que honra, hein? Alan tá aqui na live. Alan, seja bem-vindo, né? Alan maravilhoso, é uma pessoa fantástica aí, né? Tá aqui comigo, ó, que chique. Tô feliz agora, né? Como eu disse a vocês, meninas, tem alguns meninos, né, que também visitam aqui a nossa Terça para Mulheres, que a gente fala de assuntos de mulheres, mas, no entanto, tem muitas coisas aqui que eles podem aprender, né? Afinal de contas, isso é um processo bem bacana. Então vamos lá, Melissa é a minha fã número 1. Também não posso esquecer de mandar um abraço para minha fã número 1 também. Eu tenho 2 fãs número 1, que uma é a Melissa, a outra é a Rebeca. A Rebeca também, a titia não pode deixar de mandar um abraço para ela, que ela também tá assistindo. Ela é uma mulher de 2 anos, tá, gente? Débora, vem chegando, tô vendo vocês. Andréia, muitas aqui já estão conectadas. Então vamos lá, né? Na nossa terça para mulheres, na nossa última terça para mulheres, nós estamos aqui para... Então, primeiro vamos recordar o caminho que a gente fez, né? Primeiro, na primeira live, a gente, né? Nós estamos aqui, Kalina acabou de entrar, nós falamos a respeito de como então desenvolver essa característica e o que é essa mulher selvagem. Vocês lembram? A mulher selvagem é justamente um arquétipo, ou seja, uma força psíquica que nós temos de enfrentar, né, as nossas diversas demandas. Michele tá entrando, um abraço, Michele, obrigada. Liliane também tá aqui, muito bacana. Então, a mulher selvagem é justamente essa mulher que tem essa característica, né? Essa força psicológica, onde ela tem esse poder de travar conquistas psíquicas, e ela pode fazer isso a partir dessa força que ela tem, né? Mas que bom que você entrou, Jordana, minha querida Jordana tá chegando aí também, ó. Jordana, minha querida colega, amiga, está aqui acompanhando. Valeu, Jordana, boa noite. E depois, então, a gente foi lá em La Loba, né? E a gente entendeu o poder que nós temos, então, de ressuscitar os ossos. E aí a gente vai decidir se a gente, quando juntar os ossos, se a gente canta para a criação ou se a gente canta para a recriação.
E aí até recentemente eu coloquei aqui um post dizendo que criar é quando algo novo nasce ou surge em você. Novos comportamentos, novos relacionamentos, novas formas de ver a vida. E recriar é quando você traz um novo sentido e significado para algo que já existia em você. Então, exatamente isso, né? Malu tá aqui. Malu, seja bem-vinda. Obrigada pelo apoio mais uma vez. Maria Luísa também, uma psicóloga, uma psicoterapeuta sensacional. É uma pessoa muito bem, que também compartilha comigo. Eu compartilho com ela, na verdade, lá o espaço no Núcleo Aconchegar, tá? Então, para mim é uma satisfação muito grande contar com ela aqui sempre. Ela, Betânia, sempre esse apoio. Então, depois disso, nós fomos lá ver, então, os predadores da psique. Lembra da história do Barba Azul? Eita, Barba Azul que rendeu coisas, né? E aí, a Daiane, a minha aluna, boa noite, Daiane, minha ex-aluna tá aqui também, bacana. Então, a gente foi lá no Barba Azul, né? O Barba Azul que rendeu coisas aí, né? Para pessoas pensarem, refletirem sobre isso, né? Então, o que acontece? O Barba Azul nada mais é do que o predador da psique. E a gente aprendeu que existem coisas, pessoas, sonhos que podem estar nos impedindo de ter esse processo de crescimento e emancipação mental. E aí, eu até digo que você precisa encontrar qual é o seu Barba Azul, né? Quem é o Barba Azul da sua vida? Talvez pode ser você, tanto como um movimento interno, como um movimento externo também, né? Então, isso é muito importante. Eu disse que tinha muito menino na nossa TPM, o Igor acabou de entrar, Igor, né? Ele sempre entra nas nossas lives, é uma pessoa, o Igor, engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica, e é muito importante, tá vendo, gente? A gente tá super importante, né? É muito importante nossa TPM, tem muitos meninos entrando aqui, tá vendo? Né? Então, o Igor, obrigada, Igor, por você estar aqui. Muito bom contar com vocês aqui, ó. Olha só. E aí depois, numa enquete, né, que nós fizemos na nossa enquete, a gente fez uma enquete e as pessoas queriam que a gente falasse de novo sobre La Loba, e aí a gente foi lá revisitar La Loba, né? Porque, gente, eu até entendo por que as pessoas queriam que eu falasse de La Loba, porque La Loba justamente é o nosso desafio diário, né? Porque todas nós vamos recolher os ossos, né? Todas nós temos que recolher os ossos que por aí nós deixamos, que por aí foram sendo enterrados, muitas vezes esquecidos. Meu querido César Valente, a Ivanilda também já estão aqui, né, na nossa live. Obrigada, vocês estão aqui conosco. Então, depois de revisitar La Loba, mais uma vez a gente aqui demonstrou o quanto é importante a gente ter essa dimensão de que nós temos esse poder. Recolher os ossos nada mais é quando a gente entra em contato conosco para decidirmos o que a gente vai tomar e aprimorar. Então, para fechar com chave de ouro, grande finale, né? Pablini tá aí também com a gente. A gente, então, eu falei que seria um tema surpresa e, na verdade, não é um tema surpresa. Eu vou falar um pouco de mim, um pouco da minha história, o que me trouxe aqui, ouvir vocês. Vocês podem também fazer suas perguntas nesses últimos encontros. Gente, aparentemente, vocês ficam se perguntando, né? Muitas vezes eu me perguntei por que eu fui fazer esse curso. E aí eu fico pensando que eu escolhi a psicologia, aparentemente num primeiro momento, inconsciente, sem saber dessa força e dessa magnitude que tem essa formação. Mas aí, de acordo com o que eu vou ouvindo as pessoas, de acordo com o que eu vou falando com as pessoas, eu vou tendo mais certeza de que uma das minhas funções é justamente essa, tentar trazer esse apoio e essas possibilidades, tentar mostrar para as pessoas das possibilidades que elas têm e que muitas vezes elas não conhecem. Gente, é muito comum no consultório ouvir esses relatos.
Eu ouço relatos todos os dias, não só no consultório, mas também de amigas, de pessoas que me amam, pessoas que estão à minha volta, pessoas que eu amo muito, que querem, que precisam de ajuda e que querem ser diferentes. E aí aqui então, hoje nós vamos falar como que isso pode acontecer. Primeiramente, gente, depois de tudo isso, de tanto ouvir essas coisas, eu falei, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo para ajudar pessoas de uma maneira mais sistematizada, de uma forma mais didática, clara, para que elas possam entender quais são os passos que elas precisam percorrer para um processo de mudança comportamental. Suelma maravilhosa, querida, já está aqui, né, conosco, seja bem-vinda. Então, essas foram as minhas motivações. E aí eu sei que eu estou aqui me deparando, Luciana também, seja bem-vinda, tá aqui. E eu me deparo com você e você se depara aqui comigo e com vários questionamentos que nós temos feito muitos dias. Nós geralmente nos questionamos o porquê que nós nos comportamos dessa forma e muitas vezes nós não sabemos por que estamos num processo repetitivo de comportamento. Então eu quero falar com você hoje. Se você se encontra neste modelo em repetições consecutivas, em processos repetitivos, algo está acontecendo. Então é muito importante para você, para a gente fechar aqui com chave de ouro nossa TPM, você ter claro esse seu contexto. E aí eu te pergunto, você está claro com esse contexto? Você está claro de todo o contexto em que você está inserida? Será que você tem a dimensão de quantos ossos você deixou enterrados? Quantos ossos você foi se perdendo aí ao longo da sua caminhada? O quanto você oprimiu o seu potencial criativo, o quanto você oprimiu os seus desejos, seus sonhos, as suas expectativas, porque você pode ter se encontrado com algum predador. Então, o primeiro processo, gente, para que a gente possa, então, começar a refletir nessa nossa mudança, né, comportamental, é você entrar em contato e começar a se questionar. Então, o que foi que eu abri mão ao longo de todo esse processo? Você já se fez esses questionamentos? Então, anote aí. Primeira coisa para o processo de mudança comportamental, e é uma das motivações e é uma das coisas que eu mais faço no consultório, comece a se questionar. Comece a se questionar do porquê desses comportamentos. Comece a se questionar o motivo dessa repetição. E para você entender o motivo dessa repetição na sua vida, você tem que entender que o comportamento de hoje pode ser uma sucessão de comportamentos anteriores. Então, o que a gente quer dizer? O que você está se comportando hoje não é somente você. Outras pessoas antes de você também se comportou. Então isso pode ser uma espécie de uma transmissão familiar comportamental? Sim, se você quiser entender assim, pode. No entanto, o que você tem que entender? Que uma cultura é instalada em cada uma de nossas famílias. Cada uma de nossas famílias está inserida nessa grande cultura que é essa cultura brasileira, essa cultura ocidental. Então, muitas coisas que você faz é reflexo de toda a evolução comportamental da sua família dentro desse grande cenário que é a cultura. Então, vejamos. O primeiro passo é você começar a se questionar esse seu lugar, essa sua posição, esse lugar onde você está. Depois, nesse sentido, a segunda coisa é você, então, a começar a entender este contexto em que você está inserido. Começa a fazer uma análise desse contexto cultural. Começa a fazer uma análise da sua família. Comece a perceber se existem comportamentos como o seu repetidos em outras pessoas, porque provavelmente tem, porque nós tendemos a fazer isso, né? Nós tendemos a repetir comportamentos. Quando você começar a perceber essa cadeia comportamental do qual você está inserido, eu peço que você pare e comece a anotar ponto a ponto onde você está com pontos de tensão.
Você identifica os seus pontos de tensão. Quando você está identificando pontos de tensão, quando você está se questionando, vocês lembram? Vocês estão recolhendo ossos. Mas aí, o que pode acontecer? No meio desse processo, minha querida Rosirene está entrando agora, Sol, né? Juliene Fidelis, todas vocês estão aí, maravilhosas, muito obrigada. É nesse processo, então, que eu encontro o ponto mais difícil no processo de mudança comportamental. É quando nós encontramos um ponto de tensão. E o ponto de tensão, meninas, ele vem acompanhado de uma negação. Quantas de vocês que estão ouvindo aqui essa live, que muitas vezes podem ter sido incomodadas por algum ponto ou aspecto, né, que você está vivendo, né? A querida está aqui falando, né? Eu me doei muito para agradar o meu marido e hoje sofro porque para ele tanto faz. Então isso é muito comum. Então, quais são os aspectos que você começa a observar? E aí, o que acontece? Você pode estar aqui me ouvindo e você pode estar percebendo que existem pontos de tensão que estão te impedindo de ser quem? Aquela mulher selvagem, aquela mulher livre, aquela pessoa consciente das suas potencialidades, consciente dos seus desejos, consciente das suas ações. E isso faz com que você comece a abafar essa sua criatividade. Então você pode ter percebido isso. E aí você fala, estou decidida a mudar, Ariana. Eu preciso mudar. E aí é o que eu falo, como que você pode resolver essa dor? Muitas e muitas vezes você pode ter parado na sua casa e falado, eu vou resolver esse problema. E você não consegue sozinha. Então eu digo que este ponto de tensão pode estar bem maior do que você imagina. Por quê? Porque logo em seguida, quando você identifica o ponto de tensão, uma das coisas que mais comumente acontece é o processo de negação. Mas, Ariana, o que é a negação? Ora, todo o processo de mudança comportamental exige muita reflexão. Quando você começa a refletir, o seu inconsciente, a sua mente começa a trabalhar contra você, ou seja, você pode ser o barba azul da sua vida. Como que ela trabalha contra mim? Quando ela começa a te impedir de modificar o comportamento. É muito difícil fazer o processo de inflexão sozinha. Daiane está aqui falando. É muito difícil. Eu concordo com você, é muito difícil. Por quê? Porque a sua tendência vai ser o quê? Proteger o objeto. Então vamos lá. Se você tem um problema no seu relacionamento, se você tem um problema com seus filhos, se algo está limitando a sua capacidade psicológica, quando você começa a pensar nisso, o que o seu organismo vai fazer? Criar uma caixa e te impedir de passar para frente. Por quê? Porque ele tem medo do novo. Então, primeira coisa para mudança comportamental, reflita. Comece o processo de reflexão. Comece a refletir. Depois, comece a se questionar. Depois, terceiro, você precisa identificar o momento que você está negando. E quando você está negando? Você está negando quando você começa a falar desse objeto e logo você vem com justificativas. É muito comum eu ouvir mulheres, eu ouvir as pessoas me falando assim, nossa, eu estou com muita dificuldade no meu trabalho. Eu não aguento mais esse trabalho. E aí, logo que ela fala, eu não aguento mais, ela já fala assim, nossa, mas eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer por esse trabalho, porque sem ele eu não consigo comer. E aí ela aguenta a relação subjugada daquele trabalho, porque muitas vezes ele está ligado à conquista das necessidades básicas. E aí eu até vi um post muito interessante essa semana dizendo que enquanto a gente estiver ligado na busca somente do básico, que é alimentação ou casa, a gente não vai ter tempo para ir buscar outras conquistas, né? Gláucia tá aqui, a Camila tá aqui também, muito obrigada. Então é isso. Então o que o processo de negação faz? O processo de negação te impede de ir para o próximo estágio. Quando
Quando você vence o processo de negação, você passa para o próximo estágio. Enquanto você não vencer ele, você não passa. O que geralmente ele faz? Não, eu não sou assim não. Não, mas eu ainda não tô doida para procurar ajuda. Não, quando eu estiver doida, eu vou procurar. Né? Esses recursos são discursos que eu e você fazemos para o quê? Não enxergar que algo está ruim dentro de nós. Então a negação, gente, ela te impede e ela te priva de mudar. Então vocês, meninas da terça para mulheres, da nossa TPM, vocês que estão olhando para mim, talvez vocês já fizeram todo esse caminho que eu estou aqui descrevendo, mas pararam na negação. Por quê? O que é negar? Negar é não querer ver. Negar é não querer sentir. Negar é minimizar a sua dor, né? E aí, quanto mais você nega, mais você protege e mais paralisada neste lugar você fica. E aí, para você resolver isso, você precisa entender que você precisa saber quais são as suas ferramentas. E quais são as suas ferramentas? Eu não sei se você tem conhecimento dessas ferramentas. E por isso, então, você precisa pensar, será que eu estou minimizando minhas ferramentas? Será que eu não sei lidar comigo? Será que eu não entendo quem eu sou? Olha, muitas de nós podemos ter lidado, então, com um processo abrupto de crescimento psíquico. Olha, muitas de nós podemos estar aqui lidando com pessoas que saíram de uma fase e foram para uma outra e tiveram uma ruptura sem uma sequência. Então isso é muito comum, por exemplo, quando se tem uma gravidez, uma morte e as pessoas são obrigadas a se amadurecerem de uma forma a forceps, né? É como se a gente pegasse aquele fruto, lembra? Isso aqui era muito comum na minha casa, minha mãe embalar o abacate no jornal e colocar no forno. O que isso faz? Um amadurecimento forçado. Ele não é um amadurecimento natural. E eu posso estar aqui falando de mulheres que tiveram um amadurecimento forçado. E por terem esse amadurecimento forçado, hoje arcam com as consequências de quê? Cansaço, exaustão, medo, angústia, aprisionamento. Então, eu quero que você comece a pensar aí, né? E é muito do que me levou a fazer essas lives. Como eu posso, então, ajudar as mulheres a se livrar dessas cadeias, desses impedimentos que os diversos barbas azuis criam na nossa mente? Ora, um dos barbas azuis mais culturais que nós sabemos é esse nosso excesso de atividades. Essa nossa preocupação excessiva com coisas. E muitas vezes, muitas de nós nos ligamos a um dos aspectos. Por exemplo, gosto muito de arrumar a casa. Fico limpando o tempo todo. Não, cozinhar. Não, algumas se anularam e assumiram somente o papel da maternidade. E todos os outros papéis, eles estão esquecidos. E aí passa um determinado tempo, ela olha para trás, ela vê que ela abriu mão de muita coisa pela maternidade e aí ela cobra do filho, ela cobra do marido, ela cobra de diversas pessoas essa anulação que ela própria escolheu. E aí ela começa a justificar. E aí, quando muitas vezes a gente identifica qualquer um desses mecanismos, as pessoas o quê? Podem ou não ficar no processo de autoconhecimento, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente saber quais são os motivos que te levaram a estar dessa forma. O que te deixou dessa forma? O que fez você perder essa força psíquica que você tinha ao longo dos anos? Você já parou para se questionar isso? Você já parou para pensar? Né? E agora, o que fazer então? O que fazer? Primeiramente, é isso que eu falei. Como eu disse, vocês precisam, então, começar a refletir, depois traçar de uma maneira clara e objetiva quais são os pontos de tensão, né? E depois a gente precisa, então, modificar o comportamento e aí a gente começa, então, nesse processo de mudança. Mas primeiro, para se livrar, é preciso parar de negar. Então, pare de negar, pare de proteger o objeto, né? Pare
de tentar disfarçar aquilo que você não tem como mais, né? Então, começa a parar. Por que eu tô limpando tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Começa a se questionar isso. Por que eu tô limpando tanto minha casa? Por que eu tô querendo limpar? Na verdade, será que eu não tô querendo fazer uma limpeza em mim? E aí eu fico criando recursos para não chegar o dia da limpeza minha? Porque muitas vezes isso acontece. Então, é interessantíssimo vocês verem que todos os mecanismos que às vezes nos circundam, eles podem estar nos oprimindo. E mais agora, Ariana, como resolver essa dor? Ora, para nós resolvermos essa dor é preciso entrar num processo de inflexão e de reflexão profunda. As armadilhas, a negação, mas você precisa passar pela negação. Depois da negação, vocês começam a barganhar. Eu estou levantando aqui pontos comuns que mulheres falam comigo e que muitas delas às vezes até desistem do processo de autoconhecimento porque elas param ou esbarram em uma dessas armadilhas, né? Então, por exemplo, a galera tá aqui falando, nossa, tá falando comigo, minha aluna Giane, a Jordana tá aqui, né? Olha que bacana, a Tâmira também tá aqui, né? Olha só, muita gente entrando aí. Chama as amigas, gente, fala que hoje é o último dia de TPM. Como é o último dia de TPM, a gente não pode perder. Então, o que acontece? A André, a Ana Paula, direto de Ceará, Barbalha, Ceará. Muita gente aqui, né? Então, olha só. Depois da negação, de falar que não precisa, de falar que o problema é o chefe, que o problema é os outros, então a gente tem que começar, então, a gente começa a barganhar. Na barganha, é assim, a gente começa a barganhar. Não, mas será que se eu fizer isso, ele vai melhorar? Será que se eu fizer isso, isso vai acontecer? Será que se eu fizer isso, vai melhorar? Quantas vezes você já barganhou? Você, conscientemente, você tem mecanismos que fazem com que você se comporte. Último dia hoje, última TPM, mas é o último dia da série, né? Depois a gente volta aí e aí vocês convidam mais gente. Então você, depois de negar, se você passar pela negação, provavelmente você vai começar a barganhar. O que é a barganha? Você começa a fazer trocas. Você acredita que por meio de trocas você vai atingir o objetivo específico, né? Isso, a gente vai atingir o objetivo específico e isso também não acontece. Então, a negação te impede de mudar, a barganha também. Você pode estar aqui barganhando. O que é barganhar? Não, eu vou fazer isso, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer esse jantar maravilhoso porque eu sei que alguém vai reconhecer o meu trabalho. Quando você faz esse tipo de barganha, você coloca o poder na mão do outro. E aí você não está fazendo porque você acha aquilo importante, mas você está fazendo porque está aguardando o reconhecimento. Uma vez que você aguarda o reconhecimento, você faz o quê? Está diante da fragilidade psíquica. Você abre mão da mulher selvagem, né? Você abre mão da sua força. Mas então, Ariana, eu não tenho que fazer nada para agradar filhos, maridos, colegas de trabalho, amigas e amigos? Você tem que fazer. No entanto, você tem que fazer porque você se sente bem, não esperando o retorno. Porque muitas das doenças que a gente percebe, elas estão presas repetitivamente na barganha. O que você está barganhando? O seu crescimento? A sua emancipação mental? Você acha que se você fizer isso, você vai melhorar? Não, você tem que fazer porque você deseja o seu crescimento e não porque outrem ou alguém pode ser beneficiado. Isso acontece? Sim, né? Então é muito importante, né, você fazer isso. Pensa nisso. Aí, negação, barganha, aí chega a fase que eu considero mais difícil no processo, que é o processo de luto. E o que é o luto? Luto é o luto mesmo, é a morte. Dentro de nós, mulheres, nós temos o poder psíquico de decidir aquilo que deve morrer e aquilo que deve reviver. Pode ser que você está aí lutando por algo que já deveria ter morrido e que você ainda não quer perceber porque está negando.
Então, às vezes acontece, né? Nós estamos aqui diante de pessoas, de mulheres que podem estar negando algo que já morreu dentro delas. Então, o processo de luto é justamente aquele momento em que a mulher, por uma força psicológica, diante de todo um processo que ela já vem caminhando, né, de reflexão, ela olha e fala assim: cara, isso daqui não pode mais acontecer na minha vida. Eu tenho que mudar. E aí é nesse momento que ela vai decidir: cara, isso aqui vai viver ou vai morrer? Às vezes nós temos que deixar morrer em nós alguns aspectos que não fazem mais sentido. Se você chegar nessa fase do luto, no processo psicoterápico, esse momento do luto é o momento em que nós temos que decidir se eu vou deixar morrer de fato ou não. Porque muitas vezes, gente, fica muito claro para mim em qualquer consulta que está claro que algo deve morrer, né? E a gente não quer se livrar, a gente quer ficar com o cadáver dentro da gente. Olha só que coisa. Quando eu me refiro a isso eu posso estar dizendo de várias coisas. Talvez o que tem que morrer é um relacionamento que já morreu há muito tempo. Talvez o que deve morrer é essa mãe boazinha, essa mãe reparadora que fica tentando impedir o sofrimento dos filhos e que acaba sendo consumida e desrealizada porque ela não entende que os filhos precisam de ter as suas próprias escolhas. Talvez essa mãe boazinha tenha que morrer, né? Talvez ela, né? Quem tem que morrer é esse emprego que não faz mais sentido, de pessoas tóxicas, de relações tóxicas, né? E aí, onde que nós estamos sendo contaminados por uma negatividade, por toda uma dificuldade, e a gente fica ali protegendo essas amizades tóxicas que já deveriam ter morrido e a gente ainda insiste com elas. E aí é muito importante isso, né? Talvez o que é que tem que morrer dentro de nós, né? O que tem que morrer para que a gente possa ter vida? Quando você passa então pelo luto, aí sim você entende a caminhada da emancipação mental. Então, meninas, me contem aí em qual fase que vocês estão. Vocês ainda estão se questionando? Vocês estão negando o tempo todo? Não, Ariana, eu acredito que eu estou barganhando nesse momento da minha vida. Não, de fato, eu já encaro um luto e eu já sei que o que deveria ter morrido. Talvez eu estou muito embaraçada porque eu não quero sair deste luto. Ou não, eu já caminho para o desenvolvimento e a liberdade emancipatória que existe dentro do autoconhecimento. Me falem aí, contem aí no chat, me deem aí sua perspectiva, porque essas são as dores mais comuns que eu encontro nas mulheres. E provavelmente você já rodou e não conseguiu resolver essa dor. E eu tenho boas notícias aqui hoje. Eu tenho boas notícias porque eu quero ajudar várias pessoas a resolverem essas dores, né? Eu quero ajudar várias pessoas a crescer e a poder ultrapassar, né? Ultrapassar esses pontos de tensão. Eu acredito muito dentro dessa perspectiva, né? E eu acredito que a gente pode sim, de uma maneira sistematizada, de uma maneira planejada, de uma maneira consciente, você pode sim sair desse embaraço, né? Primeiro, nós precisamos te levar a entender o seu contexto. Você precisa entender alguns comportamentos que eles são repetitivos. Depois, a gente vai identificar como você está negando, porque você pode estar negando, né? Algo. Ou não, você também pode estar barganhando. Ou você pode já estar vivendo luto, sabendo o que tem que morrer, mas você não quer desapegar daquilo que de fato está te fazendo sofrer, daquilo que de fato está te contaminando, né? Muitas aqui estão compartilhando comigo que vivem se questionando, né? Por que disso? Então, a gente pode sim tratar e pode sim traçar essa forma panorâmica.
Hoje, quem ficar aqui até o final, eu vou te dar a oportunidade de, através de uma mentoria gratuita, você falar comigo, e aí eu vou entrar em contato com você, a gente vai marcar essa mentoria. Quem desejar, né, você vai poder falar comigo, e aí a gente vai aí traçar esses objetivos. A Rúbia fala assim: eu vivo 2 lutos ao mesmo tempo. Tem como isso? Claro, sem sombra de dúvida, tem como. Pra gente sair do luto, a gente precisa fazer um grande esforço. Na verdade, para sair do luto, a gente tem que deixar morrer aquilo que já deveria morrer, né? Quem tá colocando aí eu quero, já coloca lá, já me manda uma mensagem no direct. No finalzinho da live, não precisa correr não. Quem quer, manda uma mensagem lá no direct, fala eu quero essa mentoria, né? Que eu vou entrar em contato com você. É uma mentoria gratuita, nós vamos falar e traçar essas diversas perspectivas, né? Que nós estamos aqui fazendo na nossa TPM. Então, meninas, olha, para resolver essa dor, eu quero falar aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que manda recado, muitas pessoas que estão aqui sofrendo. Para resolver essa dor, existe possibilidade sim de resolver essa dor. Existe de fato possibilidade de resolver essa dor, né? A gente consegue sim fazer esse planejamento. É claro que tem que ter uma ação, né? Precisa de ter uma ação. Eu falo muito isso para que esse processo todo venha ter um envolvimento, né? E a gente tem que ter todo um planejamento, a gente precisa se engajar, porque muitas vezes, meninas, nós estamos paralisadas. Nós estamos vendo o Barba Azul, nós sabemos que ele vai nos pegar, ele vai nos destruir, mas a gente está paralisada. Então, olha só, aqui uma das irmãs que estão lá, que você pode recorrer aqui, manda lá no direct, fala eu quero, que eu vou entrar em contato com você. Porque nessa mentoria a gente pode sim fazer um levantamento, né, do como você está. Porque a gente precisa entender esse contexto, a gente precisa, para entender o contexto, a gente precisa saber quais são os mecanismos que estão te impedindo. E isso é muito do que eu faço geralmente. Isso é muito do que eu faço constantemente. Agora, muitas vezes eu já digo logo que muitas vezes você pode parar por algum processo de negação. Muitas vezes você pode parar por um processo de negação. Agora, se você suportar a negação, se você suportar essa caminhada, né, que nós, mulheres selvagens, temos que fazer, você com certeza vai conseguir ver o quanto você pode desenvolver e atingir o seu maior potencial. Então, meninas, o que eu tô falando? Gente, eu estou justamente aqui falando de algo que funciona muito, algo que dá muito certo e que muitas vezes eu e você não damos atenção, nós não ouvimos o quanto nós estamos sofrendo e quanto isso está nos cerceando e quanto isso está nos tirando as nossas possibilidades, né? A última é a mais difícil, a decisão. Sem ela não há mudanças, não há evolução. A decisão é algo dolorido e difícil. Isso mesmo, muito bem colocado aqui pela Fabiana. A decisão é o comportamento final, é o grande final. Mas lembrem-se que tem todas essas fases para ele passar. Primeiro, questionamento, depois negação, depois da negação, barganha, depois da barganha, luto, depois do luto, no momento do luto, Fabiana e todas que estão me ouvindo, é o processo da decisão. E aí é na decisão que a gente sabe quanto que nós vamos empregar força. E em qualquer dessas fases, gente, meninas que aqui estão me ouvindo, o nível de desistência é alto. Mas eu consigo garantir que as que passam por todas essas etapas podem sim conquistar e renascer e ressuscitar a mulher selvagem. Tenho muita clareza disso, tenho muita convicção desse instrumento do qual trabalho,
Tenho muito artefato científico que comprovam a evolução das pessoas através do autoconhecimento, delas dominarem essas ferramentas, delas entenderem todos os seus aspectos motivacionais, as barreiras, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam quanto tempo pode demorar um processo psicoterápico. Eu falo que depende do quanto você vai me dar abertura para fazer as escavações, né? Eu sou uma espécie também de la-loba que vou te ajudando na escavação e no recolhimento dos ossos. Se você for uma pessoa que geralmente tende a uma abertura, esse recolhimento ele não vai ser menos doloroso. Ele vai ser doloroso, no entanto, ele vai ser eficaz, né? Vocês sabem que aí na internet está espalhada uma mega quantidade de posts de que terapia não é miojo, e de fato terapia não é miojo. O que é terapia? Terapia. De adquirir, a pia, conhecimento. E o que nada mais é? Adquirir conhecimento de si. Mas, Ariana, onde eu posso ter perdido? Você pode ter perdido essa habilidade no próprio contexto cultural que você está inserido. Talvez você teve uma mãe que te oprimiu, talvez você teve um barba azul que te oprimiu, um pai que te oprimiu, talvez você teve um professor, uma professora que oprimiu os seus talentos, que te mitigou, que te deixou submissa, talvez você pode ter tido um marido, uma religião, não sei o que foi que fez com que você modificasse a sua estrutura, mas que muitas de nós podemos ter passado por isso sem sombra de dúvidas, com certeza aconteceu. Eu posso estar falando aqui diante de pessoas que se veem numa teia gigantesca e que não sabem o que fazer. Então, eu te desafio a mandar uma mensagem, né? Eu te desafio a entrar lá no direct e falar comigo pra gente marcar isso, para que a gente possa, então, avaliar, né? O quanto que você tá sendo cerceada, o tanto que você está sendo impedida, bloqueada, e o que você pode fazer, então, nestes casos, o como você pode se desenvolver, né? O quanto você pode progredir e emancipar, mas isso numa ação objetiva. Eu quero falar aqui somente com aquelas que estão realmente determinadas a essa mudança. Eu quero falar aqui com aquelas que estão motivadas a se autoconhecerem, a ter a mulher selvagem dentro de si. Eu estou falando aqui, eu quero falar com aquelas que desejam muito e que sonham muito, que necessitam de fato disso, né? Então, se você não tem certeza, eu te peço então que você possa analisar mais. Analise mais todos os seus processos, tudo aquilo que está acontecendo com você, porque tem um determinado tempo, né, para que as coisas possam amadurecer. Mas confiando na eficácia dessa ferramenta de trabalho do qual eu utilizo, sabendo dos resultados fantásticos que ela pode trazer na vida das pessoas, eu tenho muita clareza disso. Nos próximos dias eu vou sempre compartilhar aqui com vocês esses processos de mudanças de algumas pessoas, porque eu acho que isso é muito importante, porque fica tudo muito nublado, tudo muito apagado, né? As pessoas não sabem, mas o que eu vou fazer? Essa terapia não está resolvendo nada. E eu falo assim que terapia não é para você trazer uma mudança, um resultado, talvez objetivamente um dia, mas que ela vai trazer resultado. Eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui me assistindo nesse momento, porque ela é eficaz, ela traz resultados e ela pode te tirar deste processo negatório, desse processo de barganha, desse processo de luto, se assim você se permitir, né? Muitas vezes, uma das ferramentas que interfere nessa dinâmica é justamente quando eu não quero ou quando eu paro em uma dessas etapas. Então, meninas, o desafio foi lançado. Te desafiei a você me mandar um direct e falar que você quer uma mentoria comigo. Você pode me mandar uma mentoria gratuita, né? Você tem essa oportunidade. Eu vou entrar em contato com você na nossa TPM aqui, nossa última TPM, né? Para falar disso.
de toda essa nossa trajetória, de como conquistar essa mulher selvagem, como ressuscitá-la, né? Do nosso encontro constante com a loba, de saber quem são os predadores de nossa psique e que muitas vezes nós mesmos somos os predadores. E agora passando por toda essa caminhada de que muitas vezes nós estamos impedindo o nosso próprio desenvolvimento porque não nos questionamos dos nossos comportamentos, não refletimos sobre as nossas ações, muitas vezes negamos que algo nos está fazendo mal para proteger o objeto e outras vezes nós estamos barganhando o tempo todo, acreditando que essa barganha pode nos livrar de algo e algumas de nós estão em luto e aí no processo de luto algo já morreu, algo deveria ter morrido há muito tempo e a gente ainda está aí carregando e se negando e se automutilando, se autoflagelando e não decidindo o que de fato nós devemos fazer. Então, galera, é isso. Nós estamos aqui, último dia de TPM. Eu agradeço infinitamente a participação de vocês. Vocês podem ainda continuar me mandando suas dúvidas. Se você não mandou ainda o seu eu quero lá no direct, manda agora, porque eu vou falar com você, tá certo? E aí você manda lá no direct que a gente vai marcar um encontro ao vivo, talvez online, né? Online ao vivo, para que a gente possa fazer essa mentoria, para que a gente possa traçar esse seu processo de desenvolvimento, para que você possa sim de fato conquistar, né? Tudo isso que você está querendo e desejando, essa dor que você está sofrendo, você não necessariamente precisa encará-la sozinha. Você pode ter sim pessoas que mobilizem ajuda, apoio, segurança de uma maneira diferenciada. Então procure esses recursos, busque pessoas, fale com pessoas, se cerque de pessoas que te motivem, te consolidam, te fortalecem, te acolhem, né? Nós mulheres precisamos deste acolhimento umas com as outras. Quero mais, eu também, Suelma, meninas, vou estudar agora nesse período, vou atender vocês que mandaram a mensagem para mim, tá certo? Eu vou falar com vocês. Glaucia, você também é topceira, muito obrigada. Nossas terças foram sensacionais. A sua amiga Rose me falou da TPM, obrigada. Tô aqui, meninas, para compartilhar com vocês, ajudar vocês, que vocês não estão sozinhas. Nós precisamos de sororidade, nos acolher. Nós precisamos dessa rede de apoio porque nós enfrentamos muitas adversidades. E na certeza e na eficácia dessa ferramenta do qual eu compartilho, dessa ferramenta do qual eu estudo, eu te desafio a me mandar essa mensagem para essa mentoria gratuita online, que você possa então, aparentemente, a gente levantar aí os pontos, né? Para a gente levantar os pontos de tensão e em qual dos aspectos que você está sendo paralisada. Maravilhosa é você, Luciana. Maravilhosa é você, Rosirene. Admiro vocês também. Vencedoras, nós aqui toda terça-feira. Meu muito obrigada. Chama todo mundo e fala que TPM vai dar uma pausa, mas nós vamos voltar, hein? Porque terça é dia de TPM. Abraço a todas. Vai ficar gravado, tá? No meu canal do YouTube, entra lá, se inscreve, me dá aquela força, manda mensagem pra mim. Agorinha já vai estar direto aqui no IGTV, entra lá, comenta e deixa a sua participação e fala comigo. Obrigada, Fabiana, pela confiança, Jordana, Val, vocês são sensacionais. Entra lá no canal, nós vamos ter mais coisas, vai vir mais surpresas e fiquem sempre ligadas. Abraço a todas. Wélcia, maravilhosa, tamo junto. Fiquem com Deus e até mais. Até os nossos próximos encontros de TPM. Tchau, tchau.